Bom dia, meu nome é Daniela Barta Sevicius, eu sou doutoranda do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e em parceria com as minhas orientadoras, as professoras Maria Isabel Chagas e Ana Paula Caetano, nós estamos construindo um inventário das investigações acadêmicas em Portugal na última década. Esse é um dos nossos encontros, que tiveram que ser online por conta da pandemia. Nós usamos todos os recursos digitais disponíveis. Quando nós falamos em sexualidade humana, nós estamos nos referindo a diversas dimensões como biológica, psicoafetiva, construção de relacionamentos, que vão fazer parte da formação da personalidade do indivíduo. Nesse sentido, a escola é um local privilegiado para o início dessa educação sexual. Primeiro, pelo tempo em que as crianças e adolescentes passam na escola. Segundo, por ser um local onde eles começam a construir relacionamentos fora do âmbito familiar. E terceiro, por ser a idade onde ocorrem as principais mudanças no corpo e as mudanças psicológicas. Esse indicativo ele aparece também em alguns relatórios de órgãos internacionais, como o Relatório de Saúde e Bem-Estar na Europa, a Comissão Euro 2020 e na Agenda 2030 da ONU, ela aparece em pelo menos 3 dos 17 itens: educação de qualidade, igualdade de gênero e saúde de qualidade. Em relação a Portugal, as leis portuguesas já prevêem uma obrigatoriedade da educação sexual em contexto escolar desde 1984. Em 1987, Portugal integra a Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde e, a partir daí, surgem diversos projetos, como o atual PES, Programa de Educação para a Saúde, que hoje está dentro de um programa maior chamado Educação para a Cidadania e que faz parte do currículo escolar em todos os níveis e ciclos de escolaridade. Mas apesar da educação sexual ser obrigatória, ela não aparece como obrigatória nos cursos de licenciatura e pós-graduação relacionadas à formação de professores. Na verdade, no meu primeiro ano de doutoramento, eu fiz um levantamento preliminar dos currículos das universidades portuguesas e só havia uma universidade cujo esse tema aparecia como disciplina obrigatória. Em geral, ela é oferecida aos alunos em forma optativa e muitas vezes à distância, o que obriga as escolas a procurarem ações extracurriculares. A questão é que a educação sexual ainda causa incômodo para pais e insegurança para muitos dos professores. Inclusive, é uma das hipóteses que eu trago para minha tese, é que o motivo disso, tanto desse incômodo dos pais quanto da insegurança dos professores, um desses motivos é a falta de uma formação efetiva dos professores para esse tema. E eu queria trazer aqui um exemplo disso, um fato que aconteceu em Portugal esse ano, que é a discussão sobre a importância da educação para a cidadania ser ou não uma disciplina obrigatória. Aconteceu com 2 alunos que não participaram das aulas de cidadania, foram reprovados, os pais entraram na justiça, tiveram ganho de causa, os meninos foram aprovados, e hoje suscitou então essa discussão sobre a importância ou não da disciplina ser obrigatória nas escolas. Para ajudar, então, na minha tese, nós resolvemos fazer um estado da arte das pesquisas em Portugal. Foram encontradas, então, 12 universidades, entre públicas e privadas, que possuíam cursos de pós-graduação em educação ou em saúde. Como critérios de pesquisa, era preciso que as universidades disponibilizassem acesso público às suas bibliotecas online. Foram procuradas teses e dissertações defendidas entre os anos de 2010 e 2020, cujos dados foram recolhidos em escolas ou órgãos portugueses, porque haviam alguns trabalhos muito bons, cujos dados remetiam ao Brasil, Angola, São Tomé, mas nesse momento nos era importante conhecer a realidade portuguesa. Usamos como palavras-chave educação sexual, sexualidade e educação para a sexualidade. A partir dali foi feita uma análise de resumos, que foi organizada numa planilha Excel. Em alguns casos foi preciso criar categorias, como por exemplo para os participantes e para a metodologia, e depois
nós fizemos uma comparação com um estudo anterior das professoras Maria Tereza Oliveira e Maria Isabel Chagas. Aqui é só um exemplo de como os trabalhos foram organizados na planilha Excel. Em relação aos limites da pesquisa, nós encontramos alguns trabalhos que não traziam resumo no catálogo da biblioteca e como o acesso a esses trabalhos era restrito, nós não pudemos usar os dados. Então, nós contabilizamos esses trabalhos, mas os dados não foram usados na análise final. Também haviam resumos que eram apresentados, mas que eram incompletos, assim, não faziam referência, por exemplo, à metodologia ou aos objetivos. Nós contamos com a possibilidade dos trabalhos de 2019 e 2020 ainda não estarem alimentados na biblioteca online, e assim, por fim, foram encontrados 109 trabalhos, das quais, até a data dessa apresentação, tinham sido analisados 70 trabalhos. Em relação aos resultados, nós trouxemos alguns dados estatísticos, como a quantidade de trabalhos por ano. Percebe-se que 2013 e 2015 foram os anos que mais houveram apresentação de trabalhos de educação sexual. Quanto às áreas que investigam mais, aparece em primeiro lugar ciências da educação, seguido por psicologia, o que para mim foi uma surpresa, porque no Brasil os cursos de biologia são aqueles que mais investigam a educação sexual em contexto escolar. Quanto aos participantes investigados, dos 109 trabalhos, nota-se que 50% das pesquisas são feitas com alunos, cerca de 5,7% com professores, 14% são estudos mistos, que podem trazer professores e alunos, professores, diretores, pais, alunos e diretores, etc. E 11,4%, outros dados de pesquisa, como outros participantes de pesquisa, como pais, material didático e funcionários escolares. Quanto às metodologias mais usadas, como é de se esperar nos cursos de ciências da educação, as pesquisas qualitativas são que aparecem em maior número. Aqui nós separamos a investigação-ação como uma metodologia diversa, apesar dela também ser qualitativa. Por quê? Para mostrar que ela vai suscitar um crescimento nas intervenções de formação. Então, o aumento da investigação acaba aumentando também, como instrumento de pesquisa, a intervenção através de formações. Para além disso, os questionários e as entrevistas individuais acabam aparecendo como maior número de instrumentos usados. Quanto aos objetivos, nós optamos por não quantificá-los, mas apresentar os objetivos propostos pelos pesquisadores. Então, aparecem as ações de formação, a compreensão de conceitos e percepções de professores e alunos, em alguns casos, os conceitos e percepções de outros membros da comunidade escolar, análise de material didático, análise do planeamento pedagógico do professor, análise de vídeos, filmes e redes sociais e, por fim, análise de eficácia de algum eventual programa que estivesse sendo implantado na escola. Em 2010, as professoras Maria Tereza Oliveira e Maria Isabel Chagas escreveram um artigo divulgando o estado da arte das pesquisas em Portugal entre 2000 e 2010. Apesar de algumas categorizações dos resultados serem diferentes, os critérios de busca desse trabalho foi muito parecido com o que nós estamos apresentando agora, o que nos deu base para fazer uma comparação entre as pesquisas na década anterior e na atual. Então, em comparação à década anterior, nós percebemos um crescimento no número de trabalhos de 40 para 109 trabalhos, o que significa um crescimento de 172,5%. Houve também um aumento no número de pesquisas com estudantes do ensino superior, que na década passada privilegiava quase que totalmente o ensino básico. Houve um aumento no número de investigação-ação com intervenções de formação. E o que continua igual nas duas décadas é o fato dos questionários e entrevistas continuarem sendo a ferramenta mais usada nas pesquisas. Os principais participantes de pesquisa ainda são alunos e professores,
e a maior parte das pesquisas ainda é voltada para o diagnóstico, sem um aprofundamento e sem uma solução. Aqui são algumas referências usadas no trabalho. Assim, em meu nome, em nome das professoras Maria Isabel e Ana Paula, gostaríamos de agradecer a todos e desejar um excelentíssimo congresso.